Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui para falar sobre dimensionamento dentro do aspecto físico de uma unidade de alimentação e nutrição. E vamos então olhar aqui. Veja, a gente viu essa parte aqui de dimensionamento, que o padrão de atendimento está diretamente relacionado com o sistema de atendimento. Isso a gente já tinha abordado, definição de recursos físicos e layout também já passamos, vimos fatores que interferem diretamente no dimensionamento do cardápio, são vários, dependência administrativa também influencia a questão dos turnos, não é? O padrão de cardápio também influencia, o número de refeições também vai influenciar, modalidade de sistema de distribuição, mesma coisa, política de compras e abastecimento, mesma coisa, e vamos de fato falar aqui. Aqui que começa a importância do dimensionamento, é nesse slide. Então vamos prestar atenção. Olha só. Índice empregados para calcular a área de uma UAN. Já vou avisando que tem mais de um critério utilizado nesse dimensionamento. Então eu vou expor aqui alguns, não é? E quando for pedir para vocês, então eu vou informar o que exatamente vai ser pedido para vocês conseguirem fazer o cálculo, não é? E os índices também serão dados para vocês, para que vocês consigam chegar no resultado. Então, olha só, índices empregados para calcular a área de uma UAN. Esse índice ele vai ser ou estabelecido pelo número de refeição, por exemplo, né? Ou esse índice pode ser estabelecido, por exemplo, com maior dentro do número de refeição, qual é o turno de maior volume para você fazer o cálculo, né? Também há que se considerar. Então, de acordo com a portaria 3.214 de 78 e a norma regulamentadora número 24, elas tratam de condições e conforto do local de trabalho. Então, as duas, tanto a portaria quanto a NR 24, estabelecem que empresas que têm mais de 300 funcionários têm que possuir um refeitório. Então, acima de 300 funcionários tem que ter um refeitório para esses funcionários fazerem as suas refeições. O refeitório deve ter no mínimo 1 metro quadrado por usuário. Isso quem que fala? A portaria, então, 3.214 e NR 24. Então, 1 metro quadrado por funcionário. Se a gente imaginar 1 metro quadrado por funcionário, se a gente pensar em 500 funcionários, o refeitório, então, deveria ter a metragem de 500 metros quadrados, sob essa orientação, né? Só que nessa norma 3.214 e na NR 24, ela fala de 1 metro quadrado por usuário, mas também fala que devemos considerar 1/3 do total de funcionários por turno. Então, a gente não pode fazer o cálculo assim, tem 500 funcionários, vezes 1 metro quadrado, são 500 metros quadrados do refeitório. Não. A gente tem que verificar qual é o maior turno de pessoas que vão fazer essa alimentação e aí pegar esse 1/3, não é? Então, o refeitório 1 metro quadrado por usuário, podemos brigar de cada vez 1/3 do total de funcionários por turno. Então, vamos imaginar o exemplo de 500 funcionários. O local tem 500 funcionários de empregados, então ele tem que ter um refeitório. Tá bom. Se são 500 funcionários no total, vamos imaginar
que um maior turno, não é? Podendo abrigar de cada vez 1/3 do total de funcionários por turno. Vamos imaginar 500. Vamos imaginar que são 3 turnos, ficaria 1,66, não dá, vamos arredondar para 167 pessoas por turno. Isso dividido por 3, que é 1/3, daria 55,66. Vamos arredondar para 56 metros quadrados. Então, é essa área que deveria ter o refeitório, 56 metros quadrados. Vamos voltar ao raciocínio. São 500 funcionários na empresa. Então, precisa ter funcionário, precisa ter refeitório, porque a legislação já disse que acima de 300 eu tenho que ter. Vamos imaginar que o meu local tem 500. 500 funcionários, vamos imaginar que giram em 3 turnos. Dividido por 3, dá 166,6. Só que você não pode fracionar trabalhando com pessoas. Vamos usar o 167. Então, vamos imaginar que os turnos têm 167 de funcionários distribuídos, trabalhando. 1/3 desse turno, porque cada turno tem 167, então você vai pegar 167 e divide por 3, dá 55,6. Vamos arredondar para 56 metros quadrados. Então, o seu refeitório terá que ter 56 metros quadrados. É isso que está dizendo esse slide. Continuando, área do refeitório. Então, calcular, considerando 1 metro quadrado por usuário, abrigando de cada vez 1/3 do total de comensais por turno de trabalho. Então, era o que a gente estava fazendo no exemplo que eu acabei de dar. 500 funcionários na empresa no total, divididos em 3 turnos, que deu 167 por turno, porque são 3. Como é que eu cheguei em 167? Dividi 500 por 3. Chegamos ao número de 167 e fizemos 1/3 desse 167, que deu 56 metros quadrados. Então, é o que está dizendo aqui, calcular, considerar 1 metro quadrado por usuário, abrigando de cada vez 1/3 do total de comensais por turno de trabalho. Daria uma área de refeitório de 56 metros quadrados. Mas aqui está dizendo o seguinte: tomando por base o turno que receber o maior número de comensais. Essa informação não tínhamos antes. Então, veja, se o turno abriga números iguais de pessoas, ótimo. Então, você não tem que considerar o maior turno no cálculo do seu dimensionamento do refeitório, que é isso que nós estamos falando aqui. O metro quadrado da sua área de refeitório. Depois nós vamos ver a área em si da UAN, e depois a gente vai ver cada área, a área da cozinha como um todo e cada área específica, tá bom? Então, se a gente tiver turnos igualitários, número de pessoas por turnos igualitários, então você pega esse número que vai ser igual, divide por 3, essa vai ser a sua área do refeitório. Mas se tiver, por exemplo, vamos imaginar que desses 500 funcionários, o número de maior... vamos imaginar que os números não são igualitários por turno, que o turno que tem maior número de pessoas é o turno da manhã, que tem 200 pessoas. Então, na verdade, é essas 200 pessoas que você vai dividir por 3, porque a gente sempre, a norma e a portaria fala em 1/3. Então, se você pegar 200 dividido por 3, dá 66,6 metros. Aí já sobe mais 10 metros quadrados, né? Se a gente for considerar o exemplo primeiro que falamos em números iguais de funcionários por turnos, a gente estava trabalhando com 167, nós vimos que ficamos em 56 metros quadrados, mas agora aqui não. Se a gente for pegar um turno maior, que colocamos aqui como um turno matutino maior, com 200 pessoas, dividido por 3, dá 66,6, que isso a gente vai entender que são 67 metros quadrados.
Entende? Então, essas informações são extremamente importantes para vocês. Prosseguindo. Aqui temos um exemplo. 150 comensais é o maior número de pessoas noturno. Aqui não disse, nesse exemplo, não diz o número total de trabalhadores, só diz o número de pessoas que trabalham com maior número de pessoas nesse turno, que são 150. Se eu divido 150 por 3, dá 50. E 50 vezes 1 metro quadrado dá 50 metros quadrados de área de refeitório. Muito bem. Nesse primeiro momento, então, a gente vai parar aqui, certo? E vamos dar continuidade, então, logo mais ao nosso dimensionamento. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo.